Flamengo contrata Alain, do Atlético Mineiro. Falta só o anúncio oficial, mas a negociação acaba sendo acertada no dia seguinte à vergonhosa derrota para a equipe do Bragantino por 4-0. Uma derrota que não pode entrar no terreno daquelas partidas nas quais você tenta justificar do resultado dizendo apenas que o time jogou mal. Há uma diferença entre jogar mal e praticamente não tentar jogar bem. O time do Flamengo, em sua maioria, não tentou jogar futebol. Numa situação para lá de bizarra, depois de um período de 10 dias, quando os jogadores tiveram folga, mas tiveram 9 treinamentos, exatamente, entre os dias em que o Flamengo treinou em 2 períodos e em um. Ou seja, o time treinou bastante. E também teve folga, teve tempo para descansar. Para você ter uma ideia, o Flamengo jogou contra o Grêmio no domingo, dia 11 de junho. Na segunda-feira, folga. Na terça-feira, folga. E na quarta-feira, a apresentação foi só no final do dia. Um treino já noturno. Hoje o Flamengo tem refletores em um dos seus campos no centro de treinamento para fazer atividades ali às 18, 19, 20 horas, né? Isso tem acontecido. E nos treinos em 2 períodos, evidentemente, não são 2 treinos para arrebentar o jogador. São atividades para ajustar a bola parada, uma jogada ou outra, enfim. E o São Paulo tem tentado trabalhar ao máximo para recuperar o tempo perdido e colocar o time nos eixos. Mas quando os jogadores não se esforçam, quando eles entram em campo de maneira indolente, relaxada, distante da competitividade mínima exigida por uma partida de futebol, acontece aquilo que vimos nesse jogo em Bragança Paulista. O Falso 9, nosso amigo Vitor Nicolau, traz uma análise com números que são estarrecedores e que eu vou mostrar para vocês aí as referências de exibições ruins e fundamentos importantes, finalizações contra a meta do Flamengo, finalizações no alvo, remates do Flamengo, etc., perda de bola. Você vai ver como esse jogo ele bateu recordes e figura em vários quesitos entre os piores do Flamengo em uma década, pelo menos. Diga lá, Vitor. Ao analisar os números do jogo entre Bragantino e Flamengo, eu já sabia, já desconfiava que ia encontrar coisas ali complicadas, que ia encontrar indicadores muito específicos de um desempenho muito ruim. Mas a realidade foi ainda pior. E encontrei números de até certa forma inéditos. Inéditos no sentido ruim, na pior acepção dessa palavra, pois o Flamengo nunca teve desempenho tão ruim em alguns desses indicadores. Sendo que esses indicadores são, talvez, alguns deles, a maior característica do treinador no aspecto contrário. E isso traz muitas dúvidas, interrogações e desconfianças na cabeça de quem interpreta e analisa o jogo como eu. Eu vou falar aqui, vou mostrar uma tela e vou tentar ser bem didático para falar sobre o que está variando tanto assim e qual é o contexto disso. Nessa tela aqui você vê uma coluna vermelha. Essa coluna vermelha determina tudo aquilo que ocorreu de inédito em termos de dados nesse jogo com relação ao futebol do Flamengo no ano. E cá para nós que a temporada ela é bastante ruim. Porém, apesar de ser tão ruim, sempre pode piorar. E o desempenho do Flamengo foi o pior da temporada em finalizações a favor, o pior da temporada em finalizações no alvo, o pior da temporada em perdas da posse de bola, o pior da temporada e dos últimos 10 anos em finalizações concedidas contra a sua meta, o pior da temporada e dos últimos 5 anos em finalizações no alvo contra a própria meta, o pior dos últimos 5 anos com relação ao número de faltas cometidas. É o jogo que o time menos fez faltas em muito tempo, desde 2019. E diferente de outros jogos que a gente vai falar aqui, o time não teve a posse de bola. Ou seja, ele passou, teoricamente, a maior parte do tempo combatendo. E esse número de faltas realmente causa muita estranheza. E esse é o mesmo time, gente, que foi chamado de violento pelo Fernando Diniz e pela imprensa paulista há pouquíssimo tempo atrás. Pois bem, tem um outro indicador que é os passes por posse de bola do adversário durante a construção dele, que a gente chama de PPDA.
É basicamente uma métrica que fala quantos passes o time permite ao outro quando está construindo. E o Flamengo também teve o pior número dessa temporada nesse aspecto. Vamos comparar com outras temporadas, né? Então, em 2022, o Flamengo chegou a ter menos de 6 finalizações, que foi a quantidade de finalizações desse jogo, uma única vez, contra o Tadieres fora, mas fez 2 gols, no empate 2-2. Em 2021, no primeiro jogo da trajetória de Renato Gaúcho, quando ele desfigurou ali o time do Rogério Ceni naquele período e caiu muito, uma performance horrível, e não condizente com o que vinha jogando aquele time, em que pese os resultados não estavam acontecendo por conta dos desfalques. Foi um jogo que o Flamengo ganhou por 1-0 contra o Defensa e Justiça, e o Flamengo só finalizou 5 vezes. Em 2020, 6 vezes numa vitória contra o Fluminense por 2-1. Ainda com o Jorge Jesus, uma daquelas finais do Campeonato Carioca, quando o time voltava da pandemia, não jogando muito bem ali. E em 2019, o jogo que o Flamengo fez menos chutes foi 5 vezes no último jogo antes de viajar para o Mundial, na derrota para o Santos do Sampaoli por 4-0. Então vejam como a amostragem mostra jogos muito ruins e um espaçamento longo, né, entre um jogo e outro. Em finalizações no alvo, o Flamengo não acertou o alvo nenhuma vez. E isso não tem indicador condizente a isso nos últimos anos do Flamengo, de 2019 para cá. No ano passado, aconteceu uma vez contra o Curitiba com o Dorival. Aquele Flamengo que já estava sem compromisso com nada após ter vencido taças. Tem esse atenuante. Em 2021, num jogo contra o Grêmio, o Flamengo do Renato, após eliminar o Grêmio na Copa do Brasil, ali não conseguiu vencer o jogo e não finalizou quase dentro do Maracanã, gol do Miguel Borja até. Em 2020, ainda com Domenech Torrente, a derrota para o São Paulo de 1-0, de 2-1. Só conseguiu dar um chute no gol e foi gol. E, de novo, em 2019, o jogo contra o Santos. Ou seja, o Flamengo jogou mal nesse jogo no nível desses outros jogos, na verdade, pior do que esses outros jogos. Quando a gente vem para a perda de posse de bola, isso volta a deixar a gente bastante intrigado. O time perdeu a bola 137 vezes. No último ano, ele chegou a perder 121 vezes no máximo contra o América. Mas, em 2021, ele chegou a ter mais vezes. Sabe qual é esse jogo? Que o Flamengo perde a bola 170 vezes? É o famoso jogo do polo aquático em Caxias do Sul, onde o campo não tinha condição nenhuma de jogo, num jogo às 11 da manhã, e o Flamengo, então, treinado pelo Rogério Ceni, perdeu 170 vezes a bola. Porém, esse número já é maior do que o número máximo de todas as temporadas de 2019 para cá. Em finalizações contra, é talvez o número mais sintomático. O Flamengo concedeu 30 finalizações e não chegou nem perto disso desde 19 para cá. O Flamengo não concede 30 ou mais finalizações há 10 anos, desde que eu tenho a amostragem, tá? Pode ser que exista algum jogo mais de 10 anos atrás, mas eu não tenho essa amostragem, tá? Então, desde que eu tenho os dados, eu não consegui detectar um jogo que o Flamengo tenha concedido tantas finalizações a um adversário. No ano passado, o jogo que o time mais concedeu finalização ao adversário foi o jogo contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida, que o time venceu por 3-1, sabe Deus como. Foi um bombardeio do São Paulo aquele jogo. Contra o Inter, em 2021, o Flamengo venceu com o Renato Gaúcho na era trocação e concedeu 22 chutes. Em 2020, com Domenech Torrente, o Flamengo venceu o Santos na Vila Belmiro e concedeu 22 chutes. E em 2019, contra o San José na altitude, com Abel Braga, o Flamengo concedeu 25 finalizações. Gente, altitude é outra parada, né?
E as finalizações no alvo vão no mesmo viés. E aqui a gente vai ter, de novo, um jogo na altitude contra o Del Valle, quando o time concedeu 11 finalizações contra o alvo. Um jogo contra o Avaí, aquele jogo que até está recentemente aí na investigação, porque aparentemente tinha os jogadores do Avaí ali suspeitos de participar ali para conceder coisas ali e ainda assim o Flamengo perde o jogo e concede finalização para burro para o Avaí, já naquele momento sem compromisso. Aquele mesmo jogo contra o Inter na era do Renato e 1-1 contra o São Paulo em 2019, ainda com Abel Braga. Em faltas cometidas é o que mais me chama a atenção. Gente, os jogos que a gente vai comparar a este são jogos que, em termos de faltas cometidas, os piores jogos, ou seja, os jogos que o time menos cometeu faltas nos últimos anos, desde 2019, em todos eles o Flamengo teve mais posse de bola do que seu adversário. Nesse jogo, o Flamengo não teve a bola e ele cometeu menos falta do que todos esses outros anos. É o menor número de faltas desde 2019. Então, ano passado, contra o Atlético Paranaense, o Flamengo teve muito a bola e cometeu 6 faltas. No ano retrasado, no 4-1 contra o Defensa e Justiça, a mesma coisa. E assim vai. E com relação ao passes por posse do adversário ali, o adversário na sua construção, na sua saída de bola, de novo, o Flamengo não acerta a marcação alta contra o Bragantino, não acertou ano passado na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, quando foi inferior. E aí tem um jogo de altitude contra a LDU. Naquele jogo o Flamengo venceu por 3-2. Você não vai marcar a saída de bola do seu adversário na altitude. Tem o jogo do 4-0 contra o Del Valle no Maracanã, quando o Domenech adotou uma estratégia de marcar mais baixo e tinha aquelas cenas célebres do goleiro adversário tentando de alguma forma atrair a marcação e o Flamengo não indo. Então percebam como os números maiores do que esse foram em situações muito específicas, o que claro que não foi o caso do jogo contra o Bragantino. O que assusta é o ineditismo desses dados. É o quanto esses dados não condizem com o que o time vinha apresentando ao longo dos 10 jogos de invencibilidade e mais, não condizem com o que o Sampaoli apresenta. Se a gente for lembrar, a gente vai falar que o Sampaoli, no Atlético Mineiro e no Olympique de Marseille, os 2 últimos trabalhos que ele inicia e termina, teve os times que menos concederam finalizações dos seus campeonatos. Com o Atlético, o Campeonato Brasileiro, gente. Ou seja, como que o treinador que mais odeia conceder chutes ao adversário bate recorde no Flamengo nos últimos 10 anos em conceder chutes? Será que é culpa dele? Será que ele, que tem um esquema de jogo que prioriza não conceder chutes, treinou o time para facilitar essa concessão? Tudo isso são perguntas que eu faço para vocês. Eu não posso responder por vocês, mas eu acho que eu consegui te ajudar a encontrar a tua resposta. Bem, você viu aí a análise do Vitor, acho que os números falam por si, tudo muito claro, não dá para ter muita dúvida, não dá para pensar o quê? Cabe, repito, à diretoria cobranças fortes e veementes que não acontecem. E não é a contratação do bom volante Alan que vai ofuscar esse papelão. E as cobranças profissionais têm que existir, ou deveriam existir. Teremos live nesse domingo, depois do jogo entre Santos e Flamengo. O jogo é 6h30 da tarde, então lá para as 8h40, por aí, estaremos chegando para bater um papo sobre essa partida do Campeonato Brasileiro. Você vê aqui embaixo também os links para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e também o blog do Mauro César no All Sport, além do Uso 360 com os produtos do canal, camisetas, canecas e também da Live Soft Open e tudo mais. É isso, valeu, saudações.